Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do Superi Notícias desta quarta-feira, a primeira edição do mês de setembro. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco tenho a honra de receber a professora de língua inglesa do município de Governador Valadares, Sabrina Pociol. Ela que está aqui para poder falar sobre a importância do cultivo à língua inglesa nas séries iniciais. Claro que eu falo de crianças, por conta, claro, de todos nós sabemos que o inglês, a língua inglesa, se tornou uma língua mundial. E por isso é sempre muito importante, e a Sabrina está aqui justamente para poder falar sobre essa importância que é ter o inglês já incutido na cabeça das crianças, a importância da língua inglesa nas séries iniciais. Primeiramente, Sabrina, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço, Gustavo, aí, pela oportunidade de falar do inglês. Agradeço a toda a audiência da Superi TV. E esse tema tão importante que nós, profissionais de letras e também os profissionais de educação vem tentando trabalhar na cabeça da nossa cultura brasileira. Pode falar. Então, esse tema é um tema que todo profissional de letras vai querer expandir aí. E justamente sobre esse assunto e sobre a língua inglesa. Como eu disse no início da minha explanação, a língua inglesa é uma língua mundial e muitas pessoas precisam do inglês, principalmente na questão profissional. E justamente qual que é a importância das crianças das séries iniciais já terem nas suas cabecinhas o pensamento de como é importante ter o inglês, nem que seja o básico ou uma criança que acaba se destacando e consegue ter o inglês, falar o inglês fluentemente. Qual que é a importância dessas crianças saberem já a importância da língua inglesa no mundo? Então, com a globalização dos estudos, dos negócios, das férias, né, nós temos aí que os adultos usam muito, né, no caso das oportunidades, nós temos que entender que essa iniciação do inglês tem que ser no princípio da vida da criança. Sim. Então, segundo estudos, nós temos aí de 0 a 18 anos para poder ter uma eficácia maior para aprender inglês. Sim. E indiscutivelmente, segundo a Universidade de York do Canadá, fala-se que é de 2 a 4 anos a idade mais aflorada para poder aprender o inglês e assimilar esse inglês. Sim. Então, quando a gente entende o inglês para a criança, a gente entende aí um ambiente que vai proporcionar de forma natural, gradativamente, que a criança adquira isso para que ela tenha oportunidades de estudar fora, sim, dos negócios, até mesmo das férias. E até mesmo na questão da escola e voltada, claro, para as séries iniciais. Como é esse trabalho? Você que está inserida dentro desse contexto, queria que você pudesse falar para a gente como é esse trabalho da língua inglesa para crianças, principalmente porque, de acordo com pesquisas, que como você acabou de falar, né, a questão do quanto antes melhor para a criança poder aprender e ter um discernimento maior sobre a importância da língua inglesa. Então, eu falo que eu sou sortuda, porque eu já entrei num ambiente, né, que o município de Valadares, ele preza pela educação, pelo inglês na educação infantil. Sim. Então, esse ambiente aí de começar a professora a incluir as cores, os números, toda essa situação dentro de sala de aula, faz com que a criança vai assimilando. Você pode observar que a geração que não teve a internet antes disso, que não teve essa aproximação com o inglês, tem muito mais dificuldade de falar o inglês. Hoje, observa, por exemplo, as crianças hoje não falam mais Homem-Aranha, falam Spider-Man. Verdade. Então, as crianças hoje não falam mais jogos, games. Sim. Então, eles têm aí esse avanço imenso porque eles ouvem. Sim. Então, quando nós ouvimos o inglês antes, assim é a sala de aula. Sim. O que a gente traz para os anos iniciais? Forma lúdica de trabalhar, com bastante cores, desenhos. Nós também trabalhamos muito vocabulário. Sim. Quem não conhece a musiquinha Baby Shark? Então, o Baby Shark, mas é bobinho. Não, ali se fala o nome da mãe, do pai, do irmão. Então, acontece algo dentro da criança quando você
mistura o mundo da curiosidade dela com o inglês. Você que está dentro de sala de aula, quando e como você percebe que uma criança A ou B tem uma aptidão maior com o inglês? Ou seja, ela já está aprendendo e você percebe como professora, opa, aquela criança ali, ela vai ter futuro com a língua inglesa. Dá para poder perceber, mesmo nas séries iniciais? Gustavo, impressionantemente, né? Um ano retrasado, antes da pandemia, eu estava cuidando de bastante turma dos anos iniciais. Impressionantemente, não tem criança que não tem habilidade com o inglês. Interessante. Todos eles aprendem muito rápido, porque eles não têm, é a fase que não tem vergonha, como os adolescentes, como nós adultos. Então, eles não têm vergonha. Então, o que a professora fala, eles repetem. Sim. Principalmente games. Eu gosto muito de fazer, de explicar o conteúdo e no final eu faço tipo joguinho entre meninos e meninas, correm até mim, bate na minha mão e fala alguma coisa. Eles amam isso, Sim. Eles vão aprender para poder brincar. Sim. Então, não há criança que não tenha habilidade, há falta de incentivo e de ambiente para isso. Sim, muito interessante esse seu relato. A questão do intercâmbio, ela é muito falada principalmente para os adultos, adolescentes e adultos, principalmente para pessoas que visam ter o inglês como uma língua, né, como uma segunda língua, já que possuem a língua mãe, vamos trazer aqui para o Brasil o português, e ter a língua inglesa, né, como uma forma de poder ter um sucesso maior no mercado de trabalho. Você é um exemplo disso, né? Você acabou indo para os Estados Unidos e também para outros países. Queria saber de você, como professora que tem contato com crianças e sabe e pode falar com propriedade sobre a importância da língua inglesa. Sobre o intercâmbio, o quanto que isso é importante para que a pessoa possa ter o contato direto com a língua inglesa? Extremamente importante. Eu digo que eu observei, como eu fui criada estudando no município, eu observei uma qualidade maior na minha fala e no meu aprendizado quando eu estive na América, por causa de uma coisa, o contato da língua inglesa na minha vida foi o meu pai radialista. Sim. Então, eu passava ali o dia inteiro ouvindo olds com ele. Então, o meu pai, muito focado também no inglês, ele gosta muito também de jogos. Então, quando eu cheguei na América, o meu ouvido era crystal clear, que fala. Sim. Eu ia límpido, né? Eu conseguia ouvir as pessoas, eu conseguia falar algo. Até eu também gostava muito. Então, o que acontece? Se eu tivesse a oportunidade de ter tido alguma pessoa, algum nativo para poder falar comigo, isso seria efetivamente em caso de 6 meses, 1 ano. Sim, nossa. Então, nós trabalhamos com o intercâmbio da seguinte forma. Só quando for adulto. Só quando for mais velho. Sim. Por exemplo, eu tenho olhado muito isso, a minha filha vai no final do ano, ela tem que fazer 15 anos, só que ela já é americana. Vai conhecer a Disney. 15 anos é para conhecer a Disney, ou é para poder aprender mesmo? Ela fala assim, ela fala dessa forma. Então, mas é a forma que a gente usa para ampliar a cabeça do aluno. Sim. Nunca você vai falar para uma criança que ela vai aprender inglês porque ela vai ter uma oportunidade de estudo, de trabalho. Verdade, até porque ela está no início da vida, da infância. Exatamente. Vamos aprender inglês para a gente conversar com as princesas na Disney ou com o Mickey. É uma forma de incentivar, né? Exatamente. Eu daria uma dica para que os pais investissem em tempo de férias. Eu sei que é caro e é complicado. Mas o tempo de férias, ao invés de investir 1 ano inteiro numa escola de idiomas, que eu acho que tem que ser feito, com certeza, o interessante seria passar 2 meses naquele ambiente. Sim. Com intercâmbio, e tem intercâmbio para isso, é só procurar para crianças. Vá, procure alguém, um nativo, porque eles querem, ao contrário da gente, que tem dificuldade de aprender a segunda língua, Sim. Lá é obrigatório que a criança e o adolescente, para entrar na faculdade, saiba no mínimo 3 línguas. Interessante. E sobre essa questão das línguas, por que, na sua visão, claro, o inglês se tornou essa língua mundial?
Hoje em dia é praticamente um ponto pacífico de que para você poder ter sucesso em qualquer área de trabalho, dentro do mercado de trabalho, obviamente, é extremamente necessário, é extremamente salutar ter a língua inglesa como uma segunda língua. Por que o inglês se tornou essa língua mundial? Nós temos aí o grande passo que é a economia. Então, como eles são muito fortes na economia, todo mundo começou a se preparar para poder falar com os Estados Unidos. Na realidade, a Inglaterra fica aí só na escola, mas o que acontece? A Índia, todos os outros países que você imaginar na escola é desde o início o inglês. Eu me lembro que quando nos Estados Unidos eu ficava horrorizada com o inglês muito difícil dos indianos. Que todo mundo comenta, é tema de filme e tudo. Mas eles eram despachados. Sim. Eles conversam, eles fazem negócios, eles têm negócios. Por quê? Lá na Índia, desde pequeno, por mais pobre que seja, se fala inglês, sim, aprende inglês. Já existe incentivo, né? Já existe. Então, por que o inglês é uma língua global? Você fala inglês com todo mundo. Eu fui para Portugal, conversava com ingleses, conversava com gregos, sim, conversava com qualquer tipo de pessoa. Então, o inglês, por isso o inglês tornou-se importante. Interessante. E você disse, né, que a geração que não teve o advento da internet possui mais dificuldade para poder aprender e falar inglês. Esta geração de agora está amplamente plugada com as redes sociais, com o avanço acelerado da tecnologia. E eu queria saber de você, por ser professora, por estar inserida dentro desse contexto do reforço que é a importância da língua inglesa incutida na cabeça das pessoas, já esteve lá. Você acha que para os próximos anos teremos gerações que a forma pela qual elas vão aprender o inglês vai ser mais fácil do que as gerações passadas? Por conta justamente da tecnologia, de tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Com certeza. Observe só, nós hoje temos já um vocabulário amplificado na língua inglesa. Sim. Nós temos vários tipos de inglês na nossa fala, por exemplo, stalkear, sim, né? Verdade. Que é uma coisa ruim, não verdade. É tão assim. Não vai na rede social. Exatamente. Então, o que acontece? Essas crianças, elas já sabem isso. Sim. Eu vou explicar. Eu fui fazendo uma aula de games e aí a geração fala de fato. O linguajar sim, é todo. Então, eu fui por um acaso falar esses dias o manete. Não é o manete, joystick. É o joystick. Verdade. Falei, cara, eu senti 30 anos mais velha. Mas eles já sabiam, então eu não precisei falar. Sim. Outra coisa também que eles têm essa urgência de receber, então eles aderem a esse inglês e de forma errada. Sim. Então, se os pais abrem os olhos para que os filhos aprendam inglês, eles vão, de fato, assimilar muito mais rápido. Principalmente por causa das músicas, sim, que às vezes canta e nem sabe o que está cantando. Eu morri de rir esses dias que eu fiz uma observação. Eu vejo muitas pessoas fazendo TikTok de I'm on vacation. Sim. E na música, o cara fala que ele está nas férias porque ele está trabalhando. Quer dizer, o trabalho dele, para ele, é umas férias. E todo mundo faz um TikTok sim, falando que está indo para as férias, mas não é isso que está falando. Sim. Então, essa nova geração, eles são uma geração que vai saber muito mais inglês do que a gente. Então, a urgência do inglês, ela é maior ainda. Com certeza. Sabrina, muito obrigado, já que você é professora, obrigado por ter nos dado uma aula sobre língua inglesa e a sua importância, principalmente para crianças. Sucesso e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada a você, obrigada a todos da Super TV. E inglês é prática, inglês é fluência somente quando a gente pratica. Tá dado o recado, obrigado mais uma vez, Sabrina. O Super Notícias desta quarta-feira, a primeira edição do Super Notícias deste mês de setembro, vai ficando por aqui. Eu volto amanhã com mais notícias acerca de Valadares e região do Brasil e do mundo. Um grande abraço e até amanhã.